Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou por aqui de novo. Vamos ler aqui a Bíblia Sagrada no livro de Josué, capítulo 11, 12, 13 e o 14. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa leitura bíblica. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote-dor da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-maim, e até ao vale de Mispa ao oriente, feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos, e a toda alma que nela havia feriram a fio de espada e totalmente os destruíram, e nada restou do que ele tinha fôlego, e a Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou, e todos os despojos dessas cidades, e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse para saírem ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a
todos como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir e de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim, Josué tomou toda esta terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Josué, capítulo de número 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que senhoreava desde Aroé, que está à banda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Jazimote, e desde o sul, abaixo de Asdod e Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. E senhoreava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Baçã, até ao termo dos Gesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto para o sul, e no deserto e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus, e os jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Gedé, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Efé, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinron-Meron, outro, o rei de Aquifase, outro, o rei de Tanaque, outro, e o rei do Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joquineão, no Carmelo, outro, o rei de Dor, em Nafate-Dor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Josué, capítulo de número 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto, esta
todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom e os aveus. Desde o sul também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote e Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança as 9 tribos e meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon. Gileade e o termo dos Jesureus e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda a Baçã até Salca, todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus nem os Macateus. Antes, Jesur e Macate habitaram no meio de Israel até ao dia de hoje. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são as suas heranças, como já lhes tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon e Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Jaza e Kedemote e Mafaate, Mefaate e Kiriataim e Sibna e Zerete Saar no monte do vale, e Bet Peor e Asdod Pisga e Bet Gesimote, e todas as cidades da campina e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, e Eve, e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés à tribo de Gade, os filhos de Gade, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jazé, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon até Aroer, que está defronte de Rabá. E desde Esbom até Ramat e Mispa, e Betonim, e desde Manaim até o termo de Debi, e no vale Bet-Arã e Bet-Ninra, e Sucote e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e o seu termo até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão, para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias.
Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés segundo as suas famílias. De maneira que o seu termo foi desde Manaim, mas todo Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Baçã, 60 cidades. E metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og, em Baçã, foram dadas aos filhos de Maqui, filhos de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué, capítulo de número 14. Isto, pois, é que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas que deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes, para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi a cidade, porém Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.